Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aí para você ouvir uma palavra. Eu vou te falar. Pensa numa palavra hoje, essa palavra que Deus tem para as nossas vidas. Uma palavra que vai trazer descanso para a sua vida, vai trazer paz para você, vai trazer certeza daquilo que Jesus, Ele já realizou em favor de todos nós. Às vezes eu escuto pessoas falando e tem que confessar pecado, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, porque senão Deus não te perdoa. E Deus trouxe para mim um entendimento muito claro a respeito disso, e trouxe muita segurança, e em relação à segurança, trouxe paz. Em consequência, houve paz na minha vida. Eu quero que você esteja muito atento e muito aberto para receber o que o Espírito Santo ele deseja ensinar a você e a mim nesse momento, amém? 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, quando João escreveu essa carta, ele escreveu a um povo que não cria em Deus, que não cria que eram pecadores. Todos nós temos pecado, todos nós nascemos em pecado. Fomos gerados fora do paraíso, fora da presença de Deus. Estavam mortos. Espiritualmente já não tinham mais contato com Deus. Espiritualmente já estavam distanciados de Deus. Se dissermos que não temos pecado, os gnósticos diziam que eles não tinham pecado. Uma coisa é ter pecado, outra coisa é cometer pecado. Esse texto aqui está dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se a pessoa diz que não tem pecado, ela está se enganando. Todos temos pecado, nascemos em pecado, porque somos descendentes de Adão e Eva. Romanos 5,19 diz que pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. A desobediência de Adão me tornou pecador. Eu não me torno pecador porque cometo pecados. Eu cometo pecado porque sou um pecador. Entendeu? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Qual que é o antídoto, o remédio, a cura para quem diz que não tem pecado ou para aquele que entende que tem pecado? Se confessarmos, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 4,25, Jesus ele foi entregue, ele morreu pelas nossas transgressões para nos perdoar os pecados e ressuscitou para nos justificar, para purificar de toda injustiça, nos justificar, nos tornar justos. Romanos 5,19, pela desobediência de um só Adão, muitos se tornaram pecadores. A sequência, também muito mais pela obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Para aquele que tem pecado, que entende que tem pecado, então tudo bem, pastor, eu entendi que eu tenho pecado. O que eu faço? Confesse, eu sou um pecador. Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu creio na sua morte e eu creio na sua ressurreição. Você recebe perdão e você recebe justiça. A justiça de Deus vem sobre a tua vida, porque a justiça de Deus foi sobre a vida de Jesus. Jesus foi punido, Jesus foi castigado, Jesus foi condenado, Jesus morreu. Para quê? Para que houvesse perdão, para que houvesse justiça na minha vida. E a partir do momento em que você nasceu de novo, você entendeu que você era um pecador, você encontrou perdão para o seu pecado. Em Cristo, você se tornou filho de Deus. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado. Versículo 8 fala ter pecado. Versículo 10 fala cometer pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Infelizmente, porque a nossa carne não nasceu de novo, a nossa alma não nasceu de novo, o que nasceu de novo foi o nosso espírito. Infelizmente, por causa disso, ainda assim, ainda sendo filhos, apesar de sermos filhos, ainda, infelizmente, acidentalmente, cometeremos pecados.
falou que não devia, agiu do jeito que não podia, pensou que não devia, cometeremos pecados. E quando eu cometo pecado, qual que é a cura para quem comete pecado? Será que eu tenho que confessar meu pecado? Não! Olha o que diz o capítulo 2, que é a sequência. Filhinhos meus, opa! Ter pecado foi perdoado, tá. Agora que você foi perdoado, João já te chama de filho. Agora nós já temos um pai, agora já não é mais Deus. Deus perdoou o meu pecado. Quando Ele perdoou o meu pecado, eu me tornei filho e Deus se tornou meu pai. Por isso Ele diz, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se todavia alguém cometer pecado, temos advogado com A maiúsculo, já falando de Jesus, junto ao Pai, filhinhos, Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Agora, a partir do momento que você se tornou filho, você tem um pai, você recebeu um advogado de defesa, Jesus, o teu irmão mais velho, que está sempre do lado do pai, sempre do lado do juiz. Quando chega uma acusação, o diabo traz uma acusação contra a minha vida, ao juiz chamado Deus, o Pai. O sangue de Jesus, Ele é a propiciação, Ele é o perdão do meu pecado. Jesus, Ele não me perdoa, Ele é o perdão. Deus me perdoa através da morte de Cristo. Agora a morte de Cristo está dentro de mim. Você entende que o perdão está em mim? Pastor, então posso pecar à vontade? Não! O pecado, como eu tenho falado, o pecado sempre tem consequência negativa. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, escapou, fugiu, aconteceu. Não se preocupe em ficar se condenando, em ficar procurando, o que eu tenho que confessar, o que eu fiz de errado hoje. Não é assim que funciona mais. Você tem um advogado de defesa. O diabo é o promotor, o advogado de acusação. Ele sempre condena, ele sempre acusa, ele sempre expõe o meu lado ruim. E Jesus, Ele vem e sempre me absolve. Ele sempre me justifica, Ele sempre me purifica, eu sou justo, eu sou inocente aos olhos de Deus, mas eu cometi um pecado, mas eu te perdoo, eu errei, eu te perdoo. Você entende essa dádiva, esse presente, esse favor de Deus em relação à sua vida? E volto a dizer, isso não é dar liberdade ou licença para viver pecando, o pecado tem consequência, mas quando você pecar, quando eu peco, hoje eu já não me condeno mais. A religião me ensinou assim, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, hoje eu já não me condeno mais. Hoje eu creio, Jesus. Eu creio que o Senhor me perdoa, eu creio que o Senhor é o meu perdão, eu creio que o Senhor é a minha propiciação. É o pagamento do meu perdão, é o pagamento do preço do meu pecado. Amém, meu irmão? Que a partir de hoje você entenda isso. Se você quiser, ouça de novo, assista de novo esse vídeo. Deixa essa palavra, ela descer no teu coração. Pega a sua Bíblia e leia. Ter pecado, confesse. Cometer pecado, agora você já é filho? Sou. Então, Jesus, Ele te perdoa. Jesus, Ele te inocenta sempre. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida e que você viva em paz com Deus. No nome de Jesus.